Para tudo. Imagina a cena comigo. Um homem, sozinho, caminhando por uma estrada perigosa. De repente, passos atrás dele. Sombras. E antes que ele pudesse reagir, ataque. Ele é espancado, roubado, deixado no chão, sangrando, quase morto. E agora eu te pergunto, se você estivesse passando por ali, o que você faria? Você ajudaria ou fingiria que não viu? Porque a verdade é uma só. É muito fácil dizer eu ajudaria, mas na vida real, quando dói no seu tempo, no seu bolso, no seu conforto, a história muda. E é exatamente isso que essa história vai testar. Hoje, você vai ouvir uma das histórias mais fortes já contadas por Jesus Cristo. E não se engane, isso aqui não é só uma história bonita. Isso aqui é um teste, um espelho. Porque no final, você vai descobrir uma coisa. Você não escolhe apenas ajudar ou não. Você revela quem você realmente é. Então fica até o final, porque essa história pode mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas e a si mesmo. Agora presta muito atenção, porque antes dessa história acontecer, existe uma pergunta. E não é qualquer pergunta. É uma pergunta que, até hoje, muita gente faz. Essa história está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E tudo começa com um homem. Não um homem comum, mas um especialista na lei. Alguém que conhecia as Escrituras. Alguém que estudava, interpretava e ensinava sobre Deus. Ou seja, na teoria, ele sabia tudo. E esse homem se aproxima de Jesus Cristo. Mas não é só curiosidade. Existe uma intenção ali. O texto deixa claro que ele queria testar Jesus, colocar à prova, ver até onde aquele mestre realmente sabia. E então ele pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Agora pensa nisso. Essa é a pergunta mais importante que alguém pode fazer. Vida eterna, sentido da vida, destino final. Mas ao invés de dar uma resposta direta, Jesus faz algo que ele fazia muito bem. Ele devolve com uma pergunta: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? É como se Jesus dissesse: você que é especialista, me diga. E o homem responde, e responde certo, muito certo. Ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Perfeito, sem erro, teoria impecável. E Jesus olha para ele e diz: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas aqui, a história começa a mudar, porque o problema nunca foi saber. O problema sempre foi viver. E o texto diz algo muito interessante. O homem, querendo se justificar, faz mais uma pergunta. E é essa pergunta que muda tudo. E quem é o meu próximo? Percebe o que ele está tentando fazer? Ele não quer amar todo mundo. Ele quer limites. Ele quer saber até onde ele é obrigado a amar. Quem entra e quem fica de fora. É como se ele dissesse: tá bom, eu preciso amar, mas me diz exatamente quem merece isso. E é exatamente aqui que Jesus decide contar uma história. Uma história simples, mas que desmonta qualquer desculpa. Uma história que não responde só com palavras, mas com um choque de realidade. E é agora que tudo começa. Agora imagina a cena. Um homem, sozinho, descendo de Jerusalém para Jericó. Uma estrada longa, estreita, cheia de curvas, cercada por pedras e desfiladeiros. Mas o problema não era só o caminho, era o que se escondia nele. Porque aquela estrada não era conhecida pela beleza nem pela tranquilidade, mas pelo perigo. Um lugar onde viajantes evitavam passar sozinhos. Um caminho marcado por histórias, de emboscadas, de violência, de gente que saiu mas nunca chegou. E mesmo assim, aquele homem decidiu seguir. Talvez com pressa, talvez confiante demais, ou talvez
sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Até que, de repente, o silêncio é quebrado. Passos, movimento, sombra surgindo entre as rochas. Antes que ele pudesse reagir, já era tarde. Ataque. Homens aparecem do nada, sem aviso, sem misericórdia. Ele tenta resistir, mas é dominado. Golpes, chutes, socos, sem defesa, sem chance. Eles arrancam tudo, roubam suas roupas, seus pertences, sua dignidade. E não satisfeitos, deixam marcas, feridas profundas, dor. E então, simplesmente vão embora. Como se ele não fosse nada, como se fosse só mais um no meio do caminho. E ali, jogado no chão, ensanguentado, quase sem vida, aquele homem fica. Sem forças para se levantar, sem voz para pedir ajuda, sem ninguém por perto. O sol queimando, o tempo passando, e a cada segundo, a esperança diminuindo. Agora me diz, quanto tempo alguém consegue sobreviver assim? Ferido, sozinho, abandonado. A verdade é que, ali, naquela estrada, entre Jerusalém e Jericó, não existia só perigo. Existia uma pergunta silenciosa no ar. Será que alguém vai parar? Ou ele vai ser só mais um, esquecido no caminho? E é exatamente aqui que a história começa a testar o coração das pessoas. E então, depois de algum tempo, quando parecia que ninguém viria, surge alguém no caminho. Passos. Alguém se aproximando. Talvez a esperança voltando. Era um sacerdote, um homem religioso, alguém respeitado, alguém que conhecia a lei de Deus, alguém que falava sobre amor, sobre misericórdia, sobre fazer o bem. Se existia alguém que deveria parar, era ele. E o homem ferido, mesmo sem forças, talvez tenha pensado: agora, alguém vai me ajudar. Mas quando o sacerdote chega perto, ele vê. Ele não ignora. Ele percebe. Ele entende a situação. E mesmo assim, ele toma uma decisão. Ele desvia. Atravessa para o outro lado da estrada e continua andando, sem parar, sem ajudar, sem olhar para trás. E naquele momento, não foi só o corpo daquele homem que estava ferido. Foi a esperança dele que começou a morrer. Mas a história não para ali. Pouco tempo depois, mais passos. Outra pessoa se aproximando. Talvez uma segunda chance. Agora é um levita. Alguém também ligado à religião. Alguém que servia no templo. Alguém que conhecia os mandamentos. Ele chega, olha, observa, analisa a situação. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Ele sabe exatamente o que deveria fazer. Mas mesmo assim, ele escolhe não se envolver. Ele também desvia e segue o seu caminho, sem ajudar, sem se importar, sem agir. E aqui a história começa a ficar desconfortável. Porque não eram pessoas ruins, não eram criminosos. Eram pessoas boas, religiosas, respeitadas. Mas mesmo assim, não fizeram o certo. E isso revela algo muito forte. Nem sempre quem fala de Deus vive como Deus espera. Nem sempre quem conhece a verdade pratica a verdade. E talvez o mais pesado de tudo não foi o que eles fizeram, mas o que eles deixaram de fazer. Porque às vezes, o maior erro não é machucar alguém. É simplesmente não ajudar quando você poderia. 2 homens passaram. 2 homens viram. 2 homens sabiam. Mas 2 homens escolheram não fazer nada. E agora, a pergunta fica no ar. O que faz alguém ver alguém sofrendo e simplesmente seguir em frente? E então, quando tudo parecia perdido, quando a esperança já estava quase apagando, mais passos. Alguém se aproximando, mas dessa vez não era um sacerdote, não era um levita, era alguém que ninguém esperava, um samaritano. E aqui a história muda completamente, porque naquele tempo os samaritanos não eram apenas diferentes,
Eles eram desprezados, rejeitados, considerados impuros. Para muitos judeus, um samaritano era praticamente um inimigo, alguém que você evitava, alguém com quem você não se misturava. Agora pensa nisso. Se até os religiosos passaram direto, o que esperar de um inimigo? Nada, absolutamente nada. Mas é exatamente aí que vem o choque. O samaritano se aproxima. Ele vê o homem. Ele enxerga a dor. Ele percebe o sofrimento. E diferente dos outros, ele não calcula, não procura desculpa, não pensa, isso não é problema meu. Ele simplesmente para. E naquele momento, tudo muda. Porque a diferença não estava no que ele sabia, mas no que ele sentiu. O texto diz algo poderoso. Ele teve compaixão. E compaixão não é só sentir pena. É sentir a dor do outro como se fosse sua. É não conseguir ignorar. É não conseguir seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Enquanto os outros viram e seguiram, ele viu e se importou. Enquanto os outros pensaram em si mesmos, ele pensou no outro. E ali, naquele caminho, no meio da dor, surge algo raro. Algo que não depende de religião, nem de posição, nem de aparência. Surge o amor verdadeiro. Um amor que não pergunta, quem é você? Mas pergunta, o que você precisa? E talvez esse seja o momento mais forte da história, porque ele quebra uma expectativa, destrói um preconceito e revela uma verdade simples, mas poderosa. Às vezes, quem menos esperamos é quem mais demonstra o coração de Deus. E aqui é onde a história deixa de ser só emocionante e passa a ser desafiadora, porque o samaritano não ficou só no sentimento. Ele não olhou e pensou, que triste, e seguiu o caminho. Ele agiu. E agir é o que separa quem sente de quem realmente ama. Ele se aproxima do homem, de perto, sem medo, sem nojo, sem hesitar. E quando ele chega, ele vê as feridas, sangue, dor, fragilidade. E mesmo assim, ele decide cuidar. Ele pega óleo, ele pega vinho e começa a tratar cada ferida. Com cuidado, com atenção, como se aquele homem fosse alguém importante para ele. Mas pensa comigo, aquele homem era um estranho, um desconhecido e talvez até alguém que o rejeitaria se estivesse em outra situação. Mas ali, nada disso importava, porque o amor verdadeiro não depende de quem a pessoa é, depende de quem você escolhe ser. Depois de cuidar das feridas, ele faz algo ainda mais impressionante. Ele levanta o homem. Com dificuldade, com esforço, coloca ele sobre o seu próprio animal. Ou seja, o samaritano passa a caminhar a pé, enquanto o ferido descansa. Ele troca de lugar com ele. Ele assume o peso. Ele assume o desconforto. E continua a jornada, passo a passo, sem pressa. Porque agora, a prioridade não é chegar rápido, é cuidar de alguém. E então, ele leva aquele homem até uma hospedaria, um lugar seguro, um lugar onde ele poderia descansar. Mas não acaba aí, porque ajudar de verdade não é só fazer um mínimo, é ir além. Ele passa a noite cuidando dele, acompanhando, garantindo que ele sobrevivesse. E no dia seguinte, quando precisa seguir viagem, ele faz algo que poucos fariam. Ele tira do próprio bolso, entrega dinheiro ao dono da hospedaria e diz: cuide dele, e se você gastar mais, eu pago quando voltar. Percebe o nível disso? Ele não sabia quanto custaria. Ele não sabia se seria caro. Ele não sabia quanto tempo levaria. Mas mesmo assim, ele se compromete, sem limite, sem garantia, sem esperar nada em troca. Isso aqui não foi só ajuda. Isso aqui foi sacrifício, foi entrega, foi amor na prática. Porque amar de verdade não é só sentir, é se envolver, é gastar, é abrir mão, é colocar o outro acima de si mesmo. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Amar como Deus espera custa. Custa tempo, custa esforço, custa conforto, mas é exatamente isso que torna esse amor real. E então, depois de contar toda essa história, o silêncio toma conta. Não é mais só uma história, é um confronto. É como se cada detalhe,
cada escolha, cada atitude estivesse agora diante daquele homem e também diante de você. Então Jesus Cristo olha para aquele especialista na lei e faz uma pergunta simples, direta, mas impossível de ignorar. Qual desses três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Percebe o que aconteceu aqui? A pergunta mudou. Antes, o homem queria saber quem é o meu próximo, como se ele pudesse escolher quem merece ser amado. Mas agora, Jesus muda tudo. A pergunta não é mais quem é o próximo. A pergunta agora é quem foi próximo. Não é sobre identificar, é sobre se tornar. Não é sobre limite, é sobre atitude. E naquele momento, não tinha como fugir, não tinha como inventar desculpa. A resposta era óbvia, mas ao mesmo tempo, difícil de engolir. O homem responde: aquele que teve misericórdia. Ele nem diz o samaritano, talvez porque aquilo ainda fosse pesado demais, mas ele reconhece, ele entende, ele vê a verdade. E então vem a frase que atravessa gerações. A frase que não é só conselho, é ordem. Vá e faça o mesmo. Simples assim, sem explicação extra, sem suavizar, sem negociar. Vá e faça o mesmo. Ou seja, não adianta saber, não adianta concordar, não adianta admirar a história. É preciso viver, é preciso agir, é preciso se tornar aquele que ajuda. E aqui, a história deixa de ser sobre três homens e passa a ser sobre você, porque no final, existe só uma pergunta que realmente importa. Quando for a sua vez, você vai passar ou vai parar? Agora, para tudo. Respira. Porque essa parte aqui não é só sobre entender a história, é sobre encarar a verdade. Essa história não foi contada só para ensinar algo bonito. Ela foi contada para confrontar, para expor, para mostrar quem nós realmente somos quando ninguém está olhando. Porque no fundo, essa história não é sobre um homem ferido, não é sobre uma estrada e nem sobre três personagens. Essa história é sobre você, sobre as suas escolhas, sobre as suas atitudes nos momentos mais simples da vida. Porque se a gente for sincero, muitas vezes nós somos o sacerdote. A gente vê, a gente percebe, a gente sabe que alguém precisa de ajuda. Mas a gente pensa, agora não tenho tempo. Alguém vai ajudar. E seguimos em frente. Outras vezes, somos como o levita. A gente até chega perto, observa, analisa, sente um certo incômodo, mas não o suficiente para agir. E mais uma vez, a gente escolhe não se envolver. E sabe o que é mais pesado? É que muitas vezes a gente faz isso mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo o que é certo, mesmo dizendo que tem fé. Mas essa história deixa algo muito claro. Fé de verdade não é o que você diz, é o que você faz. Não é o que você sabe, é o que você vive. E é exatamente por isso que Deus nos chama para algo maior. Ele não nos chama para ser espectadores, não nos chama para olhar de longe. Ele nos chama para ser como o samaritano. Alguém que para, alguém que enxerga, alguém que se importa de verdade, alguém que age, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não é conveniente, mesmo quando custa. Porque amar de verdade não é teoria, é prática, é atitude, é decisão. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de todas. Você não pode ouvir essa história e continuar sendo a mesma pessoa. Porque agora você sabe, agora você viu, agora você entendeu. E a partir daqui, toda vez que você encontrar alguém precisando, você vai lembrar. E vai ter que escolher: ignorar ou agir, passar ou parar, ser mais um ou ser diferente. Porque no final, não é sobre conhecer a história, é sobre viver ela. Agora, a história acabou. Mas o mais importante começa aqui. Porque não adianta nada ouvir tudo isso se não mudar nada.
Então eu vou te fazer uma pergunta. E dessa vez, não responde rápido. Pensa. Quem é o seu próximo hoje? Não na teoria, não na igreja, na vida real. Quem? É alguém da sua família que você tem evitado? Alguém que te machucou e você decidiu ignorar? Ou talvez alguém que você vê todos os dias, mas finge que não existe? Pode ser alguém no trabalho, na rua, na escola, alguém cansado, alguém perdido, alguém que precisa de ajuda, mas não tem coragem de pedir. Ou pior, alguém que você já viu sofrendo e escolheu não se envolver. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta, mais difícil. Existe alguém que você acha que não merece ajuda? Alguém que você olha e pensa, isso não é problema meu, ele que se vire, ela merece isso. Porque é aqui que a história fica real. Porque amar quem é fácil, todo mundo ama. Amar quem é parecido com você é simples. Mas amar quem você não gosta, quem pensa diferente, quem te feriu, quem você evitaria, isso é outro nível. E é exatamente isso que essa história ensina. Amar o próximo não é sobre sentimento, porque sentimento muda, vai e volta. Hoje você sente, amanhã não. Mas atitude é escolha, é decisão, é ação. É você parar quando todo mundo passa. É você ajudar quando ninguém ajuda. É você se envolver quando seria mais fácil ignorar. E sim, vai ser desconfortável. Vai custar tempo, vai custar energia, às vezes vai custar dinheiro. Mas é aí que está o ponto. Amar de verdade nunca foi sobre conveniência, nunca foi sobre facilidade. É sobre fazer mesmo quando não é conveniente, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando você não recebe nada em troca. Porque no final, o que define quem você é não é o que você fala, é o que você faz quando tem a chance de fazer o bem. Então, da próxima vez que você ver alguém caído no caminho da vida, lembra dessa história. E se pergunta, eu vou passar ou vou parar? E no final, depois de tudo isso, fica uma verdade impossível de ignorar. A história do bom samaritano não é só uma história, é um espelho. Ela revela algo que muita gente tenta esconder, que fé de verdade não está no que você fala, não está no que você posta, não está no que você aparenta ser. Fé de verdade aparece nas atitudes, nas escolhas silenciosas, naquilo que você faz quando ninguém está olhando. Porque no fim, não importa quantas vezes você ouviu essa história, o que importa é o que você faz com ela. Agora me diz, e responde com sinceridade, você tem sido sacerdote, aquele que vê, mas escolhe não se envolver? Você tem sido levita, aquele que até chega perto, mas não faz nada? Ou você tem sido samaritano, aquele que para, que se importa, que age, mesmo quando custa? Porque todo dia, sem perceber, a vida coloca alguém no seu caminho. E todo dia você faz uma escolha, passar ou parar, ignorar ou ajudar, ser mais um ou ser diferente. Então comenta aqui embaixo, eu quero saber quem você tem sido. E se você curte conteúdos assim, histórias que não são só histórias, mas mensagens que fazem você pensar, que mexem com você e que podem transformar a sua forma de viver, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente não traz só conteúdo, a gente traz transformação. E antes de sair, faz uma coisa, clica no próximo vídeo. Sério, porque tem mais histórias poderosas vindo por aí. Histórias que podem abrir seus olhos, te desafiar e te fazer crescer. E você não vai querer ficar de fora disso. Valeu e até o próximo vídeo.